como aumentar a memória RAM do Galaxy A06. Então é importante você sempre manter o desempenho da sua memória RAM, da memória RAM do seu aparelho, o melhor possível, porque o desempenho do seu celular depende diretamente da memória RAM. Então, se a memória RAM estiver lotada, o desempenho do seu celular vai ser afetado negativamente. Então, como é que você faz para aumentar a memória RAM disponível aqui no seu celular? Primeiramente, nós vamos aqui nas configurações, vamos até a assistência do aparelho. Aqui temos essa segunda opção, memória. Aqui é onde gerenciamos a memória RAM. Então aqui tem 1,3 GB de memória RAM disponível, de um total de 4 GB. Então aqui você pode liberar uma certa quantidade de memória RAM, interrompendo aplicativos em segundo plano. Então você utiliza essa ferramenta de limpeza de memória RAM e aí aumenta uma quantidade significativa até, de vez em quando, de memória RAM. Então aqui foi liberada uma certa quantidade, Então é importante você estar sempre fazendo essa limpeza, interrupção de aplicativos em segundo plano para liberar memória RAM e não deixar a memória RAM do aparelho lotar. Outra coisa que você pode fazer é utilizar a memória RAM Plus, que é esse recurso aqui, que usa o espaço de armazenamento do celular para fornecer memória RAM virtual. Então ele de certa forma aumenta a memória RAM. Então aqui você escolhe se quer aumentar 2 GB ou apenas 4 GB. Aqui você tem essas duas opções. Aqui você tem que reiniciar o seu celular para poder colocar isso aqui para funcionar, essa memória RAM Plus. Você tem que reiniciar, mas é bem simples. Vai utilizar a memória interna do seu celular para fornecer mais memória RAM para o sistema. Então aqui está desativado, ou no caso está ativado, está definido aqui 4 GB de memória RAM, mas aqui eu posso desativar se eu quiser, ou eu posso diminuir, posso escolher 2 GB de RAM. Então aqui vai ao seu critério, mas é um recurso bem interessante que o próprio celular fornece para você melhorar o desempenho da memória RAM. Então é dessa forma que você aumenta a memória RAM do Galaxy A06. Era esse o vídeo e até o próximo.